Aqui, como você já sabe, né, a gente discute, troca ideias, reflete sobre um monte de coisa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas figuras folclóricas, né, que existem nas cidades de interior aí, espalhadas pelo nosso país, né? Também existem nos bairros das grandes cidades. Figura folclórica, aquela que chama atenção, todo mundo conhece no bairro, todo mundo sabe sobre a sua história, sobre a sua vida e às vezes nem tanto, né? Ficam curiosos por saberem por que aquela pessoa bebe tanto e vive se escondendo, se segurando pelas portas, tal, como também aqui perto de casa tem um senhor que vive ajudando as outras pessoas e tem aquela senhora que vive também, né? Coletando papelão, latinhas, tal, para sobreviver. Enfim, são pessoas folclóricas, pessoas conhecidas. E eu lembro, quando eu era pequeno, meu pai tinha um armazém de secos e molhados, e por lá apareciam pessoas interessantes. Mas uma delas, uma das figuras folclóricas mais conhecidas da cidade, bebia muito mesmo. O que chamava mais atenção não era homem, era uma mulher. E ela me fascinava, eu acho que uns 11, 12 anos, estava na escola primária e tal. Ela fascinava pela inteligência, pela clareza da exposição das situações que ela comentava lá no boteco do meu pai, né? Era um armazém de secos e molhados, como eu falei. Vendíamos arroz a granel. De domingo ele deixava a gente exagerar um pouquinho na tubaína, né? Que era uma delícia e tal. E essa mulher, ela me deu muitas lições de vida. Eu não sei, e pouca gente sabia de onde ela tinha vindo, o que ela fazia dentro daquela cidade. E ela era uma pessoa muito esclarecida. Hoje eu poderia até dizer que ela tinha uma cultura muito acima daquela região, daquela cidade. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar agora de uma outra pessoa, em uma outra cidade. E lá nessa cidade também existiam, como em todas as outras, né, algumas menos, mas não deixavam de ser folclóricas também. E ele convidava sempre o pessoal da cidade para fazer festas, ou participava de festas, e todo mundo conhecia essa figura como muito inteligente. Um caipira semi-analfabeto, mas dono de uma cabeça assim muito boa, muito respeitado. A cerca lá das propriedades dele, a maneira como ele tratava os animais, a criação, a agricultura, tudo isso chamava atenção. Ele era realmente uma pessoa especial, diferenciada. Mas tinham aqueles também que não deixavam por menos, né? E a situação que eu vou contar para vocês é verídica e aconteceu da seguinte forma. Ele era meio inventor, como vocês devem saber que existem alguns por aí, né? Naquela época, não existia água encanada nas pequenas cidades, algumas só ao longo do país que tinham, né? Nem tratamento de esgoto. Ainda mais no caso desse nosso inventor, que era uma propriedade rural, muito bem cuidada, como já falei, né? E ele teve uma ideia genial. Ele usava, como todos na época a gente usava também, né? Pinico, para durante a noite fazer xixi para não sair fora da casa, que não tinha banheiro dentro da casa naquela época. O banheiro era, né, em cima ali da valeta, né? Do valo, lá como a gente chamava, né? Do riachinho, tudo, né? Então, a ideia genial dele, que ele mesmo depois espalhou pela cidade inteira e por isso que ficou conhecida uma das suas invenções. Ele pegou um chifre de boi, cortou a outra ponta, arrumou tudo certinho, fez um furo na parede da casa dele, que era a casa de madeira, porque naquela época tudo, ainda hoje, né, versava sobre madeira. Muitas propriedades rurais lá no sul ainda são assim. Bom, aí ele fez um buraco na parede, enfiou
o chifre, e a hora que ele precisava fazer o xixi, ele colocava as coisas lá para dentro e fazia o xixi no chifre do boi e caía do outro lado, numa valeta. E assim ele foi e falava para todo mundo, mostrava, abria o quarto, mostrava para todo mundo, tal. E um dia ele fez uma festa e convidou os amigos. Muita gente da cidade foi lá, ele era muito festeiro. E uma turma, sabendo disso, uma daquelas turmas terríveis, que era também um pessoal meio conhecido meu, quer dizer, meio não, totalmente conhecido meu, né? Eles aprontaram uma com ele. Foram pelo lado de fora da casa e encheram de pano o outro buraco. Vocês imaginam o que aconteceu? Cerveja para cá, vinho para lá, cerveja para cá, vinho para lá. Uma hora o pessoal, pondo atenção, né, observando, viram que ele se mandou lá para o quarto dele. Ao mesmo tempo, a turma que aprontou, que tapou, né, tampou lá a ponta do chifre, se mandou, foi embora. Ele sobe na cama dele, que o chifre estava acima da cama, sobe na cama e faz xixi. De repente, tudo aquilo volta na camisa dele, né? E ele fica sem saber o que estava acontecendo, tal, né? Saiu de lá todo enlameado, a cama toda molhada, vocês imaginam a situação como estava, né? E foi pelo lado de fora e viu o que tinham feito. Saiu imediatamente atrás daquela turma que era de uns conhecidos nossos. E eles já tinham se mandado, ido embora, porque sabiam que ele ia chegar neles, né? Imagina a cama dele e a mulher dele, como não deve ter ficado feliz da vida. Que coisa! Ele chegou, comentou com o pessoal, né? Estava atrás, ele já estava meio bêbado, pegou o cavalo dele e saiu atrás, mas não encontrou ninguém, porque os outros usavam bicicleta, né, lá no interior, né, e se mandaram. Então essa era a história do caipira inteligente, de uma figura folclórica. Se você tem alguma outra história, mande para nós. É interessante, é bom, faz bem, é salutar. Até breve. E inscreva-se no meu canal. Sempre tem alguma história nova recebida ou realmente vivida. Essa foi realmente vivida. Até breve.